Fala galerinha, tudo bom? Aqui quem fala é o Ariel, tá? Eu sou professor de Geografia e hoje nós vamos resolver o plano de estudos para o teste, tranquilo? Então vamos lá. A primeira questão ela pede o seguinte, ela pede para a gente numerar, né, a primeira coluna junto com a segunda coluna. Então tem informações sobre paisagem natural e paisagem cultural e aí eles pedem para a gente enumerar, tranquilo? Vocês sabem que paisagem natural nada mais é que aquilo que abarca os nossos olhos, ou seja, é o que nós enxergamos, e o que nós enxergamos precisa possuir apenas elementos naturais. O que são esses elementos naturais? São elementos que não foram interferidos pelo homem, tranquilo? E paisagem cultural é a paisagem que é construída através da necessidade do homem. E aí a gente discute, né, que esse cultural vem muito em cima do sentido em que culturas passam a ter necessidades, hábitos totalmente diferentes. Então, um grupo que mora no norte do país tem uma cultura totalmente diferente de um grupo que mora no sul do país. Ou seja, eles vão construir essa paisagem através das suas culturas, dos seus hábitos. Tranquilo? Então, vamos para a questão. O primeiro fala o seguinte: parque ambiental criado no espaço urbano de uma cidade. Vocês sabem que o parque ambiental normalmente é um parque que é reflorestado ou ele é iniciado. Se ele é reflorestado ou ele é iniciado, significa dizer que tem ação do homem aí. E além disso, aqui no primeiro ponto ele fala, criado em um espaço urbano, dentro de uma cidade. Então a gente sabe que é uma paisagem o quê? Cultural. Número 2, tá? Segundo ponto, reserva ambiental em área rural. Essa reserva ambiental, você sabe como é a reserva ambiental? Esse limite que delimita, né, a reserva é um limite imaginário. Não tem uma cerca ou necessariamente um muro que impeça a entrada de pessoas, né? E aí com isso, uma reserva ambiental ela vem muito com uma característica, e quando fala aqui da área rural, em que o homem, ele minimamente ele consegue delimitar, tranquilo, aquele meio ambiente. Então vocês sabem que a reserva ambiental ela vem na lógica de preservar, né, essa natureza primária. Então aqui a gente vai colocar como ponto número 1. Tranquilo? Vamos para a terceira opção. Hotel fazenda reservado para o turismo. Eu não preciso discutir muito, né? Um hotel que tem uma característica de ser uma fazenda, então é um hotel fazenda, e foi feito para o turismo, ou seja, foi feito para os seres humanos. Então, número 2. Quarta opção, floresta equatorial não ocupada pelo homem. O nome já está dizendo, né? Não ocupado pelo homem, perdão. O texto já está afirmando que não é ocupada pelo homem, ou seja, é o número 2. Perdão, número 1. Paisagem natural. Vamos lá, quinta opção. A rua de uma cidade industrializada. Paisagem cultural. Tranquilo? E por último, área do espaço urbano dedicada à promoção de práticas culturais. Essa aqui é o quê? Paisagem cultural, gente. Práticas culturais, promoção de práticas culturais, espaço urbano, é tudo um espaço que foi construído pelo homem. Tranquilo? Então, por último, nós temos aqui bonitinho o número 2. Então, ficou 2, 1, 2, 1, 2, 2. Tranquilo? Vamos para a questão número 2, então. A questão número 2, ela fala o seguinte. Explique a importância da escala para a leitura de um mapa. Vocês sabem que escala nada mais é que um elemento gráfico que ele serve para indicar o quanto aquela área foi reduzida para caber num planisfério reto. Então, escala está falando quanto essa área ela foi reduzida para caber aqui. Tranquilo? No papel. Então, escala é um elemento gráfico que é utilizado para determinar o quanto aquela área foi reduzida para ser representada, tá? E aí, com isso, qual é a facilidade, qual é a importância que a escala tem para a leitura de um mapa? E aí é aquele debate que a gente fala entre escala maior e escala menor. Quando eu falo em escala maior, eu estou falando acerca do detalhe. Então, uma escala maior é uma escala que possui o quê? Mais detalhe.
Uma escala menor é uma escala que possui o quê? Menos detalhe. E aí, quando a gente fala da facilitação, na importância para a leitura de um mapa, é que essas escalas, esses graus de escalas, vão nos mostrar os detalhes. Então, às vezes, você precisa de um mapa que tem que ter determinado detalhamento que outros mapas não precisam. Por exemplo, um bombeiro, quando vai fazer um resgate numa área, ele precisa de um mapa com uma escala maior, com um detalhe maior, porque simplesmente ele precisa saber o que tem naquele terreno, o que tem naquele espaço, para ele saber, olha, para cá a gente não pode vir porque para cá tem um penhasco, para lá tem determinadas questões. Então, o detalhamento vai através da necessidade da utilização daquele mapa. Tranquilo? Então, a importância da escala para a leitura de um mapa vem dentro dessa lógica, que a escala ela consegue detalhar mais ou às vezes menos dentro da necessidade do homem. Tranquilo? Então aqui a número 2 não tem como a gente botar a resposta, tá? Então eu vou botar aqui um ok. Vamos lá. Número 3. A número 3 ela fala o seguinte, gente. Ok. A paisagem reproduz a expressão de vários tempos, ou seja, o contexto histórico em que ela foi construída caracterizada pelos elementos que foram inseridos ao longo do tempo e que coexistem com os atuais, construções, casas, prédios, armazéns, ruas, praças e etc. A distribuição deles no espaço, compõe os elementos de uma paisagem e podem sofrer transformações ou permanecer o quê? Inalterados. Essa questão aqui, ela é de verdadeiro ou falso. Tranquilo? Vamos na primeira, então. Diante dessa perspectiva, a gente pode afirmar o quê? Primeiro, toda paisagem resulta da transformação ocasionada pelo homem? Nós já vimos que não. Que existem paisagens que não são construídas necessariamente pela necessidade, pela circunstância da vida humana, que é o que nós chamamos de paisagem o quê? Natural. Então, a primeira, nós já sabemos que ela é falsa. 2. A paisagem expressa a história das práticas sociais e naturais. Sim, a paisagem cultural nada mais é que o acúmulo da técnica humana, né? E aí, visivelmente, a gente percebe essa técnica humana, né? Construções, por exemplo. Então, verdadeiro é o número 2. 3. Os elementos de uma paisagem podem transformar-se ao longo do tempo. Sim, os elementos de uma paisagem eles podem se transformar ao longo do tempo. E aí, a partir desses elementos da paisagem que se transformam, existe uma característica que nós chamamos de rugosidade do espaço, que são elementos, né, visíveis, que nós percebemos que tem uma característica, né, uma arquitetura totalmente diferente da passada. Isso são rugosidades, né? Você lembrar que aquele espaço físico ali, que aquele monumento, que aquela construção, ela visivelmente te mostra que ela é de um outro tempo passado, tá? Então a 3 está certa. 4. A construção do espaço geográfico pode corresponder a uma transformação das paisagens. Sim, a construção do espaço geográfico, ela nada mais o que é o espaço geográfico, né? O espaço geográfico é o espaço que é a relação entre homem e natureza, no qual, dentro da superfície terrestre, né? No qual esse homem, ele modifica a natureza com a sua técnica e essa natureza modificada pelo homem acumula essa técnica e mostra para ele outras necessidades. É por isso que existem casas, por isso que existem todas essas construções físicas, materiais, como, por exemplo, essa carteira, esse quadro. Tranquilo? Então, a número 4, ela está correta, tá? Então, vamos lá. Ficou falso a número 1, verdadeiro a número 2, verdadeiro a 3 e a 4. A opção é a letra C. C. Opa. C de casa, tá? Número 4. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá para o meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada quando a passarada
fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arreio o burrão. Cortando o estradão, sai a galopar e vou escutando o gado berrando, sabiá cantando no Jequitibá. Saudades da minha terra, composição de Goiás e do Belmonte. Uma ótima composição. As lembranças apresentadas pelo escritor do trecho acima, bem como a identificação com o sertão, são elementos que fazem com que o local citado possa ser classificado com uma das categorias do espaço. Vocês lembram das categorias de análise do espaço geográfico? Vamos lá. E ele quer saber aqui qual categoria é essa. Vocês sabem que dentro do espaço geográfico nós temos categorias de análise que facilitam essas relações. Para entender essas relações, não que facilitam, né? Para entender essas relações. Quais são essas categorias? Lugar, paisagem, território e a mais nova nós temos o quê? A região. Qual categoria nós estamos utilizando aqui? A de lugar, turma. Porque o lugar nada mais é que o espaço vivido, o espaço consagrado, o espaço afetivo. Você só chama um espaço geográfico de lugar quando você tem alguma relação positiva ou negativa, uma afetividade boa ou ruim. Então, quando a sua mãe chega para você e fala, filho, eu não quero que você vá nesse tipo de lugar, ela está expondo que aquele espaço possui relações que ela não concorda. Então, cria um sentimento de negação para ela. Tranquilo? E aí ele pede aqui para a gente demonstrar qual parte da música a gente consegue afirmar, né, essa resposta, o conceito de lugar. Olha só, no início já tem assim, de que adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Felicidade, gente. Felicidade é um sentimento afetivo, né, de um sentimento gostoso. Tranquilo? Tem um pouco mais ainda. Adeus, Paulistinha do meu coração. Lá para o meu sertão eu quero voltar. Já tem aí uma frase inteira que a gente consegue entender que ele está demonstrando um afeto por esse lugar, que ele sente saudade, que ele quer voltar para casa. Tranquilo? Questão número 4, então está ok. Vamos para número 5. Número 5 fala o seguinte, gente. Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os sentimentos de pertencimento. Sublinhe isso aí, por favor. Ela cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, às festas, às comemorações. E aí fala o seguinte, no texto é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social. Então ela está falando de uma interação do que o cara vê dentro de uma analogia da sua vida. Então, o que ele enxerga, minimamente tem um sentimento para ele. Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, apresenta uma dimensão. Qual dimensão é essa? Letra A, política, de apropriação efetiva do espaço. Econômica, de uso de recursos do espaço. Privada, de limitação sobre a utilização do espaço. Natural, de composição por elementos físicos do espaço. Ou simbólica? Eu acho que a letra E é a mais correta de todas. Sabe por quê? Porque logo no início ele fala o seguinte, portadora de memória, a paisagem ajuda a construir sentimentos de pertencimento. Ou seja, as paisagens ajudam a vocês a configurarem aqueles espaços em lugares. Então, a paisagem ela pode te dar um bem-estar ou um mal-estar. Se você olha para uma foto você olha para uma paisagem e aquela paisagem possui elementos que você gosta, você vai se sentir à vontade, você vai sentir vontade de ir para lá. Compreende? Então, a resposta aqui da número 5 é a letra E, de escola. Number 5, deixa eu botar aqui number 6. Vamos lá. Número 5 é E, né? Vamos para o número 6. A escala de um mapa indica, letra A, quantas vezes o tamanho original foi aumentado para ser feita a produção cartográfica. B, a projeção utilizada para a confecção de um mapa. C,
quantas vezes o tamanho original foi reduzido para ser representado no mapa. Vocês lembram que nessa questão aqui eu expliquei para vocês que escala é um elemento gráfico que vem para nos representar, para nos mostrar quanto aquela área na realidade foi reduzida para ser representada naquele papel, naquele mapa, naquele planisfério reto, enfim. Então a resposta da número 6 é a letra C. Beleza? Gente, olha só, a questão 7, ela fala o seguinte: em um mapa com escala 1 para quanto? 1 para 5 milhões, a distância entre dois pontos é 2,5 centímetros. Dessa forma, a distância real é... Gente, cálculo de escala, preste atenção aqui no tio, tá? Cálculo de escala, sempre a resposta final será em quilômetros. Por quê? Porque quilômetros é uma unidade de medida que é fácil da gente entender. A gente sabe que 1 quilômetro, por exemplo, são 1000 metros. A quilometragem, né, as unidades de medida em quilômetros são mais abreviativas, são mais simples, são menores de se entender. Então eu prefiro falar 150 quilômetros, por exemplo, do que falar 1.500.000 centímetros. Compreende? Então vamos lá. Ele fala o seguinte, que o mapa apresenta uma escala 1 para 50 o quê? 50 não, 5 milhões, perdão. Como é que a gente faz a leitura? Então, galerinha, quando a gente fala sobre, por exemplo, uma escala 1 para 5 milhões, o que isso quer dizer? Que a cada 1 centímetro, você pega uma régua e mede, a cada 1 centímetro no seu mapa, você na realidade tem 5 milhões de centímetros. Então, uma distância reta, que equivale a 1 centímetro no mapa, vai ter essa configuração aqui na realidade, numa reta também. Tranquilo? Mas esse número é muito grande. E a nossa resposta final, como eu já disse, cálculo de escala, né? Principalmente querendo saber a distância real, é melhor em quilômetros, porque fica muito mais abreviado. Então, nós temos 1 centímetro para 5 milhões, e ele quer saber o quê? Quanto 2,5 centímetros equivale na realidade? Vocês conhecem uma regrinha muito básica chamada regra de 3, no qual você coloca todas as funções equivalentes e o quê? Multiplica cruzado. Nisso, multiplicando cruzado, nós temos 1 vezes x é x, ou então 1x, né? Mas na matemática nós colocamos o x, não precisa colocar o 1. Igual o tio já fez esse cálculo, tá? 2,5 vezes 5 milhões dá exatamente 12 milhões e 500 mil. 12 milhões e 500 mil o quê? Centímetros. Tá vendo como é que a resposta fica grande? Na realidade, ele tem isso aqui, ó. Então ele está falando que a cada 2,5 centímetros no mapa tem 12 milhões e 500 mil centímetros na realidade. Gente, isso aqui é um número muito grande. A gente precisa abreviar. Então a resposta vai ser o quê? R igual a 125 quilômetros. O que vocês precisam fazer? Só simplesmente colocar aquele quadrinho com as unidades. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Tranquilo? E por aí vai. Centímetro, milímetro. Beleza. Então a resposta da número 7 é 125 quilômetros. Vamos para a número 8. A número 8 fala o seguinte: o mapa apresenta vários elementos. E aí vocês têm aí a imagem do mapa. Beleza? E quais elementos a gente consegue enxergar? Né? O mapa, ele é como se fosse, por exemplo, uma redação. Quando você cria um texto, você precisa criar de uma forma ampla. É por isso que foram criadas as convenções cartográficas. Elas tiveram essa função de minimamente o quê? Padronizar a leitura de um mapa. Para o cara que está na China conseguir entender o mapa do Brasil, ele precisa de padrões, de leituras únicas. A mesma leitura que ele tem aqui, ele vai ter lá.
Então, se eu pegar um mapa feito por um chinês sobre o território chinês, eu vou conseguir entender. Por quê? Porque possuem elementos que foram criados dentro das convenções para padronizar, criar uma ideia, uma lógica, uma leitura comum. Principalmente é esse, uma leitura comum para todos. Então, qualquer pessoa consegue ler um mapa, beleza? Então, quais são os elementos que a gente precisa ter? Primeiro, lá no topo, nós temos o título. O cara precisa te falar que área é essa. Nós temos a legenda. O que é a legenda, turma? A legenda é simplesmente uma legenda, né? É uma reescrição do que ele está querendo representar naquele mapa. Então, por exemplo, vocês têm uma imagem clássica que o cara quer fazer um mapa da maior concentração populacional. E aí a gente sabe que a maior concentração populacional, ou seja, a densidade demográfica da região sudeste, é assim, ó, gorda, cheia. Como é que eu vou representar isso no mapa? Falar que tem muitas pessoas ali. E aí, a legenda ela vem nessa função, de que essa cor tal é para representar uma quantidade de pessoas. Então, significa dizer que aqui tem essa quantidade tal de pessoas. Beleza? Nós temos a orientação, que é através das rosas dos ventos, da rosa dos ventos, não das rosas, tá? Só existe uma rosa dos ventos. Através da rosa dos ventos, aonde precisa ter um norte apontado, né? A direção do norte. E nós também temos a projeção cartográfica. Entender de que tipo de projeção, se foi azimutal, se não foi, enfim, aquele mapa está sendo representado. Então a resposta é legenda, título, escala, orientação e projeção. Orientação cartográfica e projeção cartográfica. Beleza? Repetindo, legenda, título, escala, orientação e projeção. Número 8, matada. Vamos para número 9. Hoje, vírgula, as representações da Terra são construídas a partir de sofisticados recursos tecnológicos. Gente, sublinha esses sofisticados recursos tecnológicos. Como os satélites que transmitem as informações por computadores, transformando-as em um tipo de representação da superfície terrestre. Essas representações fornecem detalhes da superfície da Terra, permitindo o quê? A observação da vegetação, das estradas, dos rios, permite um monitoramento. É isso que ele está querendo dizer aqui. As características cartográficas citadas referem-se a qual tipo de representação da superfície? Globo terrestre? Mapa? Planta? Tábula de argila? Eu acho que esse monitoramento tecnológico ele vem através de uma imagem de satélite. O nome já diz, imagem de satélite, que é através de um quê? Monitoramento remoto, através de um sensoriamento remoto. Sensores são espalhados e esses sensores vão conseguir representar todos os elementos que naquele território possui, que naquela região, que naquele espaço geográfico. Então, a resposta da número 9 é a letra B de bola. Turminha, olha só. Vou fazer a questão 10 aqui. A questão 10, eu já dou logo um adianto, tá? É a mesma coisa que a questão 7. A única diferença é que a questão 10, você vai fazer isso mais de uma vez. Tá tranquilo? Vou apagar aqui, tá? A questão 10, ela fala o seguinte. No mapa do município de Anicuns, tá, em Goiás, as distâncias entre uma linha reta e a sede do município de Choupana e Ancinos e Capelinha são quais? 5, 4,5 e 6,5 de centímetros. A distância, como vocês podem ver aí na imagem, no mapa que vocês têm aí. Tranquilo? Sabendo-se que a escala do mapa é de quanto? Respondeu? Essa é a resposta mesmo. 1 para 400 mil. A distância real entre as localidades é de aproximadamente... Vamos lá. Primeira coisa que ele fala é o seguinte. O mapa ele tem escala de quanto? 1 para 400 mil centímetros. Beleza? Então, gente, vocês estão percebendo aqui que as opções, assim como a questão 7 não tem, né?
mas as opções aqui ela, estão em quilômetros. Então, a gente sabe que a resposta final ela vai ser em quilômetro. Nós, os professores de matemática nos ensinam que calcular determinadas unidades de medidas opostas não tem como. É difícil. É impossível. Então, o necessário é o quê? A gente colocar na mesma medida. Então, essa questão aqui vocês podem fazer de duas formas. Eu vou fazer de uma forma mais prática, mais rápida, mas eu vou falar para vocês que da forma que a gente fez anteriormente também serve. Por que eu estou falando isso? Porque vão dar números enormes, no qual você tem que botar esses números enormes e passar eles para quilômetro. Porque as respostas estão pedindo em quê? Em quilômetro, como vocês podem ver aí. Então, vamos lá. 1 centímetro está equivalendo a 400 mil centímetros na realidade, 1 no mapa, essa é a realidade. Eu vou fazer o quê? Porque a resposta é grande. Vou passar logo para quilômetro. Então, 1 centímetro na realidade equivale a quantos quilômetros aqui, hein? Isso mesmo. Você aí acertou. 4 quilômetros. 4 quilômetros. Vamos lá. Aqui, ó. 5, 4,5 e 6,5. Vamos lá. 5. Vamos botar primeiro aqui o número. 4,5. E quanto? 6,5. Olha o que o tio já vai fazer. Como já está em quilômetros, eu simplifiquei esse número, porque as respostas estão simplificadas. Eu vou simplesmente pegar esta reta aqui e multiplicar pelo 4. Então, eu vou pegar 5 e multiplicar por 4 quilômetros. Vou pegar 4,5 e vou multiplicar por 4 quilômetros. Vou pegar 6,5 e vou multiplicar por 4 quilômetros. Isso vai dar 20, 18 e 26. Vocês poderiam fazer da outra forma também. Chegar e pegar 1 centímetro está para 400 mil centímetros na realidade, assim como, por exemplo, tá? O tio vai fazer a primeira. 5 está para quanto? X. É isso aqui que a gente quer saber. O X. É isso aqui, ó. A gente vai multiplicar cruzado e você vai ver que 5 vezes 400 mil, se eu não me engano, dá 2 milhões. Isso aí, dá 2 milhões. E aí você vai ter que simplificar 2 milhões de centímetros para quantos quilômetros? Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Então a resposta da número 10 é a letra B. 20, 18 e 26 quilômetros. Tá bom? Galera, esse foi a resolução do plano de estudos de teste, tá? O primeiro teste do ano, tá molezinha, tá tranquilo, do 6º ano de Geografia. Aqui quem fala com vocês é o professor Ariel de Geografia, tá bom? Valeu, galera!